Tempos atrás, os animais da granja latina, cansados dos maus tratos recebidos, revoltaram-se contra seus donos e os expulsaram. A euforia inicial foi grande. Estavam livres. Livres para viverem felizes sem imposições. Entretanto, com o passar do tempo, o medo e a desordem se apossaram deles. Como cada animal se queixava do seu próprio problema, Duque, o velho cão de guarda, resolveu assumir a liderança impondo ordem. Companheiros, temos problemas comuns e juntos temos que tentar resolvê-los. A vaca mimosa calmamente sugeriu: se repartirmos o trabalho e nos organizarmos, todos poderemos viver bem. Por exemplo, a cabra leitosa e eu podemos encarregar-nos da produção do leite. Enquanto cada animal ia se dispondo a cooperar naquilo que podia, o burro Canuto, preocupado, levantou as orelhas e falou: a verdade é que não me ocorre nada. Melhor vocês me dizerem o que fazer. Você pode fazer parte da comissão de plantio e transporte de forragem, sugeriu o Duque. O porco Soneca permanecia deitado grunhindo. Sou raça de engorda, não de trabalho. Não estou acostumado a nenhum esforço. Além disso, meu pobre avô, que descansa no açougue, sempre me dizia que o trabalho é um grande castigo. Não, Soneca, retrucou o Duque. Grande castigo é a gente trabalhar sem participar dos lucros. Quem não trabalha também não come. Essa é a primeira lei que devemos ter em nossa organização, acrescentou Mimosa. Soneca coçou-se, bocejou e grunhiu novamente. Essa lei não me agrada muito, mas, como é o que todos pensam, e foi desenterrar cenouras. Alguns dias depois, Duque, o coordenador geral, convocou uma reunião. Companheiros, está claro que cada um de nós trabalha pensando no bem de todos. Entretanto, enquanto Duque observava os atrasos de Soneca e distribuía novas tarefas, o burro Canuto pedia para falar. Agora não, Canuto. Baixe as orelhas e espere sua vez, reprimiu energicamente Duque e continuou ditando ordens sem ouvir seus companheiros. Inesperadamente, cai um galho podre sobre sua cabeça. Então Canuto pode falar. Eu queria dizer que há bastante tempo eu estava vendo esse galho balançando sobre sua cabeça. Todos riram à vontade, e Duque compreendeu a importância de que, mais do que a autoridade, é necessária a igualdade e o respeito entre todos. Certa manhã, para o espanto de todos, chegaram 2 enormes touros. Arrebentaram a porteira e Duque, que estava de guarda, levou violenta chifrada que o obrigou a fugir uivando de dor. Arrogantes e sem olhar para os lados, os touros dirigiram-se para a velha figueira. Queridos amigos, ficamos sabendo que estão sozinhos nessa granja. Por isso viemos oferecer nossa ajuda.
Como vocês sabem, vivemos na Granja do Norte e temos larga experiência no trabalho. Progredimos tanto que, modéstia à parte, somos atualmente a admiração do mundo ocidental. Duque, ainda catengueando, interrompeu os berros dos touros e ladrou com firmeza. Em primeiro lugar, nós não pedimos ajuda a vocês. E em segundo lugar... Em segundo lugar, é melhor que se cale se não quiser ficar coxo das quatro patas, berrou o touro mais forte, enquanto o outro, com um olhar ameaçador, encarava os animais à sua frente. Embora não concordassem com a permanência dos touros na granja, os animais, amedrontados com o tamanho e a violência dos touros, tiveram que resignar-se a ouvir e aceitar suas imposições. Vocês precisam da nossa ajuda. Por isso viemos para ficar. Meu nome é Dido e este é meu sócio, Ban. Já perceberam que ele é um touro que merece ser respeitado por todos os que têm vontade de viver e juízo na cabeça. E agora vamos nos organizar, continuou Dido. Vão trabalhar. Tragam para cá todos os produtos que colherem e nós vamos guardá-los no celeiro. Entenderam? Os animais começaram a trazer a produção do dia. Ban e Dido observavam-nos com irreverência. Meus amigos, a partir de amanhã teremos que aumentar a jornada de trabalho e diminuir a cota de alimentos, porque a produção está muito baixa. Enquanto os animais comiam pouco e mal, os touros se banqueteavam com os melhores produtos do celeiro. Para facilitar-lhes o cansativo trabalho da administração, diziam eles. Ban e Dido, sempre juntos enquanto vigiavam o trabalho, recolhiam pedras e guardavam-nas num canto seguro do celeiro. Naquele dia, ao pôr do sol, Ban deu 2 berros oficiais convocando os animais para uma reunião geral. Enfraquecidos, desanimados e famintos, os animais se ajuntaram debaixo da figueira e ouviam as novas ordens que os touros ditavam. Meus amigos, começou Dido, estamos muito satisfeitos, pois os celeiros estão se enchendo de alimentos. E agora que a granja vai bem, Ban e eu decidimos organizar a produção de maneira mais moderna. Duque, não se contendo, interrompeu. Para nós, a única coisa que faz falta aqui é a comida, porque desde que vocês meteram as patas nessa granja, estamos passando fome. Você tem toda a razão. E é exatamente para evitar essas confusões na hora de distribuir os alimentos que vamos adotar uma unidade monetária tal como já existe nas granjas mais adiantadas. Agora prestem atenção. Vou explicar como funciona. Por exemplo, para cada jarra de leite que a leitosa trouxer, nós lhe daremos uma pedra. Pedra?
E o que é que eu vou fazer com pedras? Pedras não se come. Você está certa, leitosa, retrucou Dido com voz tranquilizadora. As pedras não são para comer, mas para guardar. Assim, quando você tiver fome, pode vir ao celeiro e trocá-las por alimentos. Vejam como é simples. Nós lhes damos pedras pelos produtos que trazem e depois, quando precisarem, vocês as trocam por alimentos. O burro Canuto não entendeu e perguntou: eu, por exemplo, sou burro. Não me nego ao trabalho, mas gosto de comer capim. Eu quero saber quantas pedras vocês me darão para cada feixe de capim que eu trouxer. Uma pedra, respondeu Dido. Canuto continuou: e depois, quando eu tiver fome e for comprar, quantas pedras vão me pedir pelo feixe? 2 pedras, respondeu Dido. É o preço que fixamos. Canuto ficou confuso. Mas esse feixe que me vendem é o mesmo que eu trouxe antes e custa o dobro. Não é o mesmo, replicou Dido. Seu erro está em confundir preço de compra com preço de venda. Nunca esses 2 preços podem ser iguais, senão não haveria lucro. E a granja não poderia progredir. Embora alguns animais desconfiassem de que alguma coisa estivesse errada, assim começou o novo sistema econômico da granja. Os alimentos eram trocados por pedras e as pedras por alimentos. As primeiras semanas foram de bastante fartura, porque os animais recolhiam as pedras que os touros não haviam conseguido recolher e trocavam-nas por alimentos. Mas as pedras que havia no terreno acabaram. E a única forma de consegui-las era vender produtos no celeiro. Com isso, pouco a pouco, a fome e a miséria voltaram, e com elas o descontentamento entre os animais. O galo Quico estava intrigado. Estou suspeitando de que nisso tudo há alguma coisa errada. Os touros são os que menos trabalham e os que mais pedras possuem. Como é que se explica que tenham se enriquecido tão rapidamente? Certa noite, faminto e desesperado, o porco Soneca resolveu assaltar o depósito de pedras. Certa noite, faminto e desesperado, o porco Soneca resolveu assaltar o depósito de pedras. Pego em flagrante, teve que sujeitar-se a ser o espião dos touros entre seus irmãos animais. Há entre seus irmãozinhos alguns desajustados que ainda não entendem nosso moderno sistema de governo e por isso o criticam. Não podemos permitir que esses ignorantes provoquem o descontentamento e a desordem em nossa granja. Precisamos de informações. Você compreende, porco ladrão? Não se preocupe. Nós o apresentaremos aos seus irmãos como supervisor da granja.
Vendo seus pintinhos emagrecidos pela fome, desesperada, a galinha Quica seduziu o pato Barnabé, prostituindo-se em troca de pedras. Assim surgiram os roubos, os empréstimos a juros extorsivos, as infidelidades, a corrupção. Vendo decair a produção da granja, os touros então propuseram: "Vocês querem dinheiro, não é?" berrou Dido. "Muito bem. Eu e o meu sócio Ban estamos dispostos a comprar suas terras. E pagamos bem." Houve um silêncio entre os animais porque não entendiam que a terra pudesse ser vendida. O silêncio foi quebrado pelo berro da cabra. "Eu vendo a minha horta. Quanto me pagam?" 100 pedras, respondeu Dido. A cabra deu um berro de alegria. "Estou rica, sou milionária." A alegria da cabra contagiou os outros animais, que num ímpeto de entusiasmo precipitado, venderam também suas terras, casas, estábulos, currais, tudo o que podia ser vendido. Depois de um dia de festa e farta comida, chegou a noite e os animais deram-se conta de que não tinham mais suas casas para dormir. "Isso não é problema", acalmou-os com ironia o touro Ban. "Pela módica soma de 5 pedras mensais, vocês podem continuar morando onde até hoje moraram. Porém, não se esqueçam de que agora os proprietários somos nós." No dia seguinte, quando voltaram ao trabalho, os animais deram-se conta de que também as terras não eram mais deles. Tiveram então que sujeitar-se a trabalhar para os touros por um salário de 60 pedras mensais. Um mês após, ao receberem seu primeiro pagamento, Quica ficou estarrecida ao ouvir a impiedosa sentença de Dido. "Galinha Quica, não precisamos mais do seu serviço. Você está despedida." No mês seguinte, o pato, a cabra e a vaca também foram demitidos. "O problema é que vocês produzem muito e consomem pouco", justificou Dido. "Por isso os celeiros estão cheios. Não há mais lugar para guardar alimentos. É a crise da superprodução." Soneca continuava levando informações aos touros sobre o descontentamento crescente dos animais. Hoje chegaram a dizer que, se não conseguirem trabalho, terão que invadir o celeiro para conseguir comida. "Muito bem", falou decididamente Dido. "Então, aos domingos, começaremos a sortear uma suculenta caixa de alimentos. Assim ficarão pensando na sorte grande e deixarão de pensar em outras coisas."
coisa continua mal. Ainda pensam em invadir o celeiro. A loteria os distrai aos domingos, mas de segunda a sábado continuam pensando. Dido sugeriu um novo truque. Vamos vender-lhes bebida alcoólica. Beberão a semana toda e não terão tempo para pensar. Quanto mais devem, mais bebem. Quanto mais bebem, mais devem. Como a situação ia de mal a pior, certa noite, cansado e angustiado porque suas pedras sempre lhe eram insuficientes, o galo Kiko sonhou que seu avô lhe aparecera, dando-lhe poderes especiais de adivinho. Sua fama se espalhou rapidamente, e ao preço de uma pedra, os animais aconselhavam-se com o galo, pedindo-lhe que lhes adivinhasse o futuro. Embora fosse uma profissão estranha, os touros permitiam que Kiko a exercesse, contanto que prestasse muita atenção no tipo de conselhos que daria aos animais. Os touros perceberam que o descontentamento chegara a um nível perigoso. A ordem não se põe, a ordem se impõe, berrou Dido. Teremos que agir com dureza com esses agitadores e sem sujar nossas patas. Bom dia, Canuto. Você parece tão bem. É preciso reconhecer que você é o burro mais forte que já apareceu por aqui, bajulou o touro Dido. Mas, com essas ferraduras novinhas, sua força se multiplicará por 10. É um presente para você. Em troca, precisamos de um pequeno favor. Que você dê uns bons coices para dispersar esses grupinhos que se reúnem para protestar. Canuto acabou aceitando as ferraduras e, depois de uma semana de treinamento, começou a trabalhar a serviço da ordem pública. Porém, em sua cabeça, um outro plano ia se clareando. Como nem as ferraduras do burro conseguiam impor ordem na granja, os touros convocaram uma reunião geral. Ilustres cidadãos dessa granja, começou Dido. Cada povo deve eleger livremente seus governantes. Até agora, por circunstâncias históricas, eu fui a autoridade máxima entre vocês. A partir de agora, teremos eleições livres e diretas. Será presidente da granja quem conseguir o maior número de votos. Os animais ficaram surpresos. Finalmente chegara a oportunidade de se livrarem da ditadura dos touros. Esqueceram-se da fome, do cansaço e lançaram-se à campanha eleitoral. O Touro Ban também lançou sua candidatura. Às vésperas da eleição, o Touro Ban começou a agir. Canuto, você está a serviço da ordem pública. Sua missão é manter a ordem. Deve ficar neutro nesses assuntos civis. Não pode votar. Através do suborno, promessas de emprego e ameaças, Ban convenceu os animais a votarem nele, que foi eleito com a maioria absoluta dos votos.
animais ficaram ainda mais revoltados e furiosos com o resultado das eleições. Os touros chamaram Canuto e ordenaram-lhe que voltasse a usar seus coices para dispersá-los. Está bem, concordou Canuto. Antes, porém, deem uma olhadinha para ver se esta ferradura não está meio solta. E quando os touros se agacharam, desfechou-lhes um violento coice em seus focinhos. Esse foi o início da luta aberta contra os touros. Enquanto os touros haviam se trancado no celeiro, os animais discutiam sobre a melhor maneira de atacá-los. Decidiram enfrentá-los à noite. Os touros estavam prevenidos e a luta foi terrível. Os animais sentiram o amargo sabor da derrota. Mas estavam decididos a não parar. Como o enfrentamento direto foi um fracasso, começaram então um novo tipo de luta, a resistência ativa. Cada animal foi descobrindo uma maneira especial de importunar os touros. O galo Quico, por exemplo, começou a cantar de hora em hora, não permitindo sequer um só momento de sossego na granja. Após 2 dias de gritos, mugidos, latidos, pios, urros e berros, os touros fugiram desesperados. Distantes, enquanto faziam planos para recuperar a granja, apareceu um velho e experiente touro. Vocês não passam de 2 animais estúpidos, ditadores vulgares à moda antiga. Têm força, mas não sabem usá-la. Os tempos são outros e a arte de dominar mudou. Será que não conhecem as regras do moderno imperialismo internacional? Unam-se com os touros de outras granjas, troquem favores, recuperem a granja, declarem estado de sítio. No dia seguinte, Ban e Dido voltaram acompanhados de 8 possantes touros. Avançaram sobre os animais e os torturaram sem compaixão. Em menos de meia hora, os touros dominaram a situação. Apesar da repressão ter sido cruel, os animais se perguntaram por que os touros não quiseram matá-los. Por quê? Mas a chama da liberdade não se apagara. Quando caiu a noite, esfacelados pelo duro tratamento dos touros, os animais foram pedir ajuda aos irmãos das granjas vizinhas. E uma multidão de animais cercou o celeiro. Os touros foram expulsos novamente. Não se sabe bem o que realmente aconteceu após a expulsão dos touros. Uns contam que depois de festejarem a conquista da liberdade, ajudaram os animais das granjas vizinhas a se libertarem também. E organizaram uma cooperativa que se tornou exemplo para as outras granjas. Mas há também quem diga que algumas semanas depois, Ban e Dido voltaram com outros 80 touros e reconquistaram a granja.
Outros ainda dizem que aconteceu coisa pior. Entre os próprios animais da granja surgiram novos dominadores, ainda mais implacáveis, e caíram numa nova escravidão. O final dessa história permanece em aberto. De que forma os animais deveriam se organizar para não recaírem na escravidão? Qual é a sua opinião?